Tudo bom com os irmãos? Eu espero que todos estejam bem dispostos também. A gente vai continuar hoje o estudo sobre educação, né? Métodos e práticas da educação cristã. Isso que é um estudo muito importante. A gente já iniciou domingo, na verdade já está iniciando, já iniciou esse estudo já há alguns domingos atrás com o reverendo Robson. Falando a respeito do tema no Velho Testamento, como que funcionava. Então essa já é uma continuidade desse estudo. E agora a gente está focando na visão apostólica, né? Como que os pais da igreja, os apóstolos, visavam a educação cristã, como que deve ser a educação cristã. E eu fiquei incumbido de trazer esses estudos durante esse mês. Então, vocês vão ter que me aturar um pouquinho até o final, até o momento que o reverendo Robson voltar e assumir como principal. E eu estou também como professor auxiliar. Então, volta e meia, vocês vão acabar vendo minha carinha aqui na frente. Que isso seja para o bem, né? Mas, bem... Hoje a gente vai continuar, eu vou apenas recapitular algumas coisas que a gente viu domingo passado para facilitar. Eu falei domingo passado que a gente ia ver uma abordagem geral dessa área da educação cristã, para a gente depois começar a ramificar e estudar partes por partes, né? E aí é que está a questão. Em resumo, né? Base da educação cristã. Nós vamos ter no Velho Testamento a educação chamada educação rabínica, né? A palavra rabi em hebreu significa mestre. Então, a educação dos mestres, daqueles que tinham conhecimento, domínio da lei, da palavra de Deus, né? Que era ali, na época ainda, apenas os salmos, os livros do Pentateuco, né, são os livros escritos por Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, e as leis, né, o domínio, o conhecimento das leis. E a gente viu que na sociedade judaica, a lei mosaica é também a lei civil. Então, quando uma pessoa tinha conhecimento da Bíblia, na lei mosaica, ela também tinha conhecimento da lei civil comum, do dia diário, como resolver problemas. Isso dava propriedade intelectual a ela, né? Porque você imagina uma criança falando sobre a lei. Muito obrigado, meu irmão. Já vou beber um pouquinho aqui. Então, imagina uma criança ali, um rapaz, uma moça de 11, 12 anos, 10 anos, já falando sobre legislação, né? Realmente é um domínio bem sério, bem complicado, mas essa era a meta, porém era feita em partes. Como era algo que podia julgar a vida jurídica de um povo, porque a pessoa poderia participar de casos jurídicos, de opiniões jurídicas, por ter domínio da lei, então o que acontecia é que as crianças eram afastadas durante um período desses estudos, né? E aí as crianças iam estudando aos poucos, primeiro decorando a lei, depois que elas decoravam a lei, decorar mesmo, tá? Saber de cabeça os mandamentos, saber pelo menos os mandamentos básicos, né? Que são alguns salmos, são ali os 10 mandamentos, né? A Torá em si, são os mandamentos civis e cerimoniais, né? O modo como tem que acontecer os sacrifícios, etc. E aí, depois de um tempo, quando a criança ali virava já homem, né? Então, isso era por volta da idade de 14 para 15, 16 anos, que se entendia que ele poderia começar a passar a refletir sobre a lei. E aí ele deixava de ser um mero aprendiz, um decorador da lei, e passava a ser alguém atuante juridicamente. Mas na sociedade judaica, o homem só se tornava adulto, especificamente o homem macho, só se tornava adulto quando ele tinha 30 anos. Tá? Então ele só ia ter participação jurídica, ele só ia poder dar opinião política diante da lei a partir do momento que ele tivesse 30 anos, de preferência 35 anos, e já tivesse filhos.
Se visava isso. Geralmente, quem não tinha filhos, a opinião política dele acabava valendo menos, porque ele tinha menos responsabilidades para lidar. Então, quando chega na época de Cristo, isso se quebra. Por quê? Porque a gente não tem mais o mesmo vínculo com a lei ainda é válida sobre as nossas vidas, mas existem algumas leis, como as leis cerimoniais, que Cristo acaba desfazendo. Nós não fazemos mais sacrifícios, nós não sacrificamos cordeiros, né, em prol de pedir perdão pelos nossos pecados. Mas, por outro lado, nós temos os livros proféticos para estudar, nós temos a doutrina cristã para estudar, que são os ensinamentos diretos de Cristo, os próprios mandamentos que Cristo adicionou, né? Como, por exemplo, o evangelismo. O mandamento de evangelismo de Cristo é uma lei, não é uma opinião, né? Evangelizar é uma lei, né? A gente tem também a questão da visão de santidade que Cristo traz, que é uma visão muito mais profunda e séria do que a visão da lei sobre santidade. A visão da lei sobre santidade é: cumpra a lei, siga ali retamente. Mas a visão de Cristo sobre a santidade é: tente ser perfeito. Seja no molde que Deus criou para você ser. E isso é muito mais complicado, é onde entra, por exemplo, aqueles discursos que Cristo faz sobre a questão do casamento, sobre a questão do adultério, né? Se você olhar para alguém, já ter desejos ruins ali, você já adulterou, já é um crime de adultério. Para o judeu, o crime de adultério era traição, né? Eu estou casado, traí e tudo mais, mas não a lascívia. Então, Jesus valida a lascívia como um crime de adultério. E isso traz um outro peso, porque agora tanto pessoas pequenas que são passivas de cometerem esses crimes, a lascívia é uma coisa que começa ainda na juventude, né, ali na fase da puberdade, mas nós sabemos que uma criança ela pode ser lasciva muito antes, sequer, do período da puberdade. Como também a gente tem que ficar refletindo sobre a nossa vida interna, refletindo sobre a vontade de Deus em nossa vida, refletindo sobre a lei, a eficácia da lei em nossa vida, sobre as ordenanças de Cristo em nossa vida, sobre os sacramentos. Então, para pensar, o judeu se tornava adulto com 30 anos. O presbiteriano ele é incentivado a fazer catecúmenos com 14 anos. E catecúmeno você vai ver tudo. Você vai ver lei, você vai ver história da igreja, você vai ver as obrigações morais, os sacramentos. Então, se você parar para pensar, é menos da metade, né? E isso porque a visão tradicional mesmo é: o quanto antes uma criança puder fazer o catecúmenos, melhor. Para vocês terem uma ideia, eu estou trabalhando num material com o reverendo Ludigero de capacitação de crianças para o catecúmenos. E a ideia é tipo criança de 8, 9 anos fazendo os catecúmenos, você imagina, né? Então, vindo aqui na frente fazendo a sagrada profissão de fé diante dos irmãos, confessando o que eles acreditam, 8, 9 anos. Mas isso é totalmente possível. Totalmente possível. Então, a responsabilidade cristã ela é muito mais pesada do que a responsabilidade rabínica. E isso vai trazer algumas atualizações, não são mudanças, porque a visão dos apóstolos ainda é uma visão pautada no Velho Testamento, como a nossa visão é pautada no Velho Testamento também. Porém, isso vai trazer profundidade à lei, e isso vai trazer também profundidade à filosofia cristã, à arte do pensamento cristão, que é um negócio complicado. É um negócio complicado. E vocês, né, que somos aí modernos, né, a gente tem 2000 anos de história de cristianismo para herdar e estudar e analisar e etc. Então, se Paulo estava começando ali, né, a gente já tem Paulo para ler. Paulo não tinha as cartas dele para ler, ele escreveu as cartas, mas a gente tem que ler as cartas de Paulo, tá? Então, se você for para pensar, tem muito mais para ser observado no ponto de vista cristão do que no ponto de vista judaico. Tá certo? E aí, a gente vai vir então para alguns detalhes essenciais da educação cristã, que estão tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento e que são indispensáveis. Se você aplicar isso com crianças, se você aplicar isso na sua vida pessoal,
é uma das melhores coisas que você pode fazer. É simplesmente indispensável. A gente vai abrir no Salmo de número 127, é um salmo escrito por Salomão. Então, Salmo 127, versos de 1 a 5, todo o salmo. Deixa eu ver se está aparecendo bem aqui. Está aparecendo bem. Tá legal, tá legal. Então, Salmo 127, eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanham. Olha só o que diz o texto. Primeira coisa que a gente tem que observar é o título, não o que está em negrito, mas o abaixo ali, que está escrito Cântico de Romagem de Salomão. O que é um cântico de romagem? É um cântico feito para ser cantado, né, obviamente, em viagens, enquanto você está peregrinando. Como era muito comum, porque não tinha carro nem moto na época, que as pessoas levassem muito tempo andando, ou a cavalo, ou em carroça, caravana, etc. O resultado disso, né, é que as pessoas acabavam desenvolvendo hábitos educativos de incentivo durante esses percursos, porque às vezes eram dias de viagem. Né? E aí, esse é um cântico feito para cantar durante a viagem, com grupos. Né? E aí ele diz assim, olha só, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado, quando pleitear com os inimigos a porta. Observação. Percebe que ele começa falando sobre a importância de Deus como mantenedor da família, né? E de repente ele fala sobre a importância de ter filhos. Do nada, ele já entra e fala, olha, o homem que não tem muitos filhos, ou feliz o homem que tem muitos filhos. Ele certamente vai se alegrar com esse feito. Aí você pensa, o que isso tem muito a ver com o começo do cântico? Não tem muito a ver. Você vai perceber isso em vários salmos. Volta e meia eles colocam umas informações meio aleatórias. Obviamente não é aleatória, mas eles colocam ali e aparece de repente uma informação sobre algum outro assunto. Então, de repente, Salomão fala sobre criação de filhos. Mas ele está falando sobre confiar no Senhor. Aí você pensa, não, tem como relacionar, né? Criação de filhos, confiar no Senhor, a saúde que a criança vai ter, a educação que vai ser aplicado, o desenvolvimento dela, possíveis acidentes. Se a gente não confiar no Senhor, você fica num mundo de completa sorte, que é um mundo caótico, né? Então, tem tudo para dar errado. Mas não é exatamente o propósito dessa colocação aqui. O propósito dessa colocação aqui é algo que todos esses salmos fazem. Levar a pessoa a refletir sobre certos assuntos. Se vocês forem observar, eu até coloquei ali no slide, do Salmo 120 ao 134, todos são cânticos de romagem. E todos são assim também. Olha o 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, pai sobre Israel. Aí você vê, bem, novamente ele entra na questão de educação de filhos, de repente. E ele está falando sobre a bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, ou seja, que obedece à lei de Deus, porque temer é prestar respeito, reverência e ter medo mesmo, ter medo da consequência da desobediência. Então, de repente, ele fala, e depois ele vai falar isso no 129, ele vai falar isso no 130, ele cita
questões de educação, temor e reflexão diante de Deus constantemente. Por quê? Porque a educação cristã, ela tem, e a educação rabínica, ela não é como a educação de professores. E aí a gente passa, vamos lá, próximo slide. O Rafael mudou, o Giovanni virou o Rafael. Então, olha só, o que a gente vai ver? Mestres e professores, qual é a diferença? Esse é o primeiro tópico, né? Implementando a arte na educação. Isso aqui é algo extremamente importante. Perceba que são músicas. Música é arte, né? Não toda música, mas músicas que seguem um critério legal são arte. E a gente tem educação moralizante e virtuosa. Inclusive, a palavra moral não aparece tanto na Bíblia, mas a palavra virtude aparece inúmeras vezes, e no Novo Testamento, quase todas as vezes que um apóstolo fala assim, faça algo de bom, ele também vai dizer, e seja virtuoso. Sempre aparece, são poucos os versículos em que se recomenda o comportamento cristão, e não aparece a palavra virtude. Então a gente vai saber hoje o que exatamente é virtude. E aí a gente passa para a conclusão. Próximo slide. Isso aí é só o índice, né, dos assuntos, sumário. Então vamos lá. Mestres e professores. Qual que é a diferença? Pessoal, um mestre, ele é alguém que tem para começar, uma responsabilidade direta e moral com seus alunos. Moral, quando eu digo moral, é que ele intervém na vida pessoal do aluno. Você está falando palavrão? Não pode falar palavrão. Se falar palavrão, não vai ser mais meu aluno, não entra mais aqui, etc. Cai fora. Ele intervém, ele é quase como um segundo pai. Vocês já viram aquele filme chinês que o cara vai aprender Kung Fu com um mestre? Eu gosto desses filmes assim. Mas assim, então, esses filmes, se vocês perceberem, os mestres de Kung Fu, eles não apenas ensinam a luta, eles ensinam todo o princípio de vida que acompanha a luta. Todo o comportamento, conduta, hábitos, etc. Aí o cara vai morar com o mestre, né? Não é necessário morar com o mestre, né? Mas assim, senão teria que levar os neófitos para sua casa. Mas assim, o que acontece é que o mestre, ele realmente tem um compromisso individual com seus alunos e uma responsabilidade quase que paternal com seus alunos. E isso é muito diferente. Ele não apenas olha o lado profissional, que é o que o professor faz. O professor, ele ensina uma profissão, ele ensina uma ciência. Ele se dedica a fazer com que o aluno entre ali e, de alguma forma, consiga aprender matemática. Funciona? Nem sempre, mas a tentativa e erro, né? Então, o professor, ele tem essa obrigação profissional com os seus alunos. Um bom professor, ele é aquele que consegue dominar a sala, é aquele que consegue fazer com que os alunos entendam a matéria e que os alunos passem de ano. Mas ele não precisa corrigir os hábitos dos alunos. Ele não precisa se preocupar se os alunos fazem coisas de certa forma A ou B, se acreditam nisso ou naquilo. Eles não se preocupam. É óbvio, né? Um professor cristão, ele tende a se importar com essas coisas, por causa da visão moral cristã. Mas a verdade é que não é obrigação de um professor fazer isso. Não é obrigação de um professor educar os filhos dos outros. Porém, quando um mestre assume a obrigação de mestre, ele tem essa responsabilidade. Ele tem essa responsabilidade. Então, essa é a diferença. Isso é muito importante entender. Porque quando Jesus fala, façam discípulos, ele está dizendo, sejam mestres. Sejam mestres. O primeiro discípulo do cristão, vamos dizer assim, do cristão adulto, que já tem família e filhos, é o filho dele. Mas a realidade é que o cristão pode começar a ter discípulos mesmo antes de ter filhos. No entanto, é uma obrigação moral do cristão discipular seus próprios filhos. Essa é a ordenança bíblica. A irmã Gorete até leu aqui mais cedo o livro ali em Deuteronômios que fala, né? Olha, eduque seus filhos, ensina o caminho que deve andar, direciona, aplica a lei, insiste dia e noite.
existem vários mandamentos que falam exatamente sobre a aplicação de discipulado com os filhos. Então, discipular os próprios filhos. Quando você evangeliza, você também está assumindo uma responsabilidade de mestre. É justamente por causa disso que um cristão, ele se importa com a vida moral do outro. Porque ele quer o bem dessa pessoa. Então, se ele acredita que o bem para essa pessoa é que ela deixe de fazer certas coisas, ele vai intervir. Não por ódio, não por falta de paciência, vamos dizer assim, mas por verdadeiro amor. Ele se vê como alguém responsável pelo correto andar daquela pessoa. E aí visando os benefícios gerais, certo? E aí a gente vê que compreender isso daqui é muito importante na hora de evangelizar. Pode passar, próximo slide. Aí a gente tem arte na educação. Isso é algo interessante que acontece, porque se você for, e com certeza uma boa quantidade de membros já tem alguma experiência similar com isso, que é você começa a conversar com uma pessoa, você começa a tentar discipular ela, ensinar a Bíblia para ela, evangelizar, começa a conversar sobre coisas da vida, mas diante dessa ótica de Deus, né? Como que Deus diz para fazer certas coisas? Você começa a perceber que existe uma dificuldade de compreensão na lei. Já percebeu como os próprios cristãos têm dificuldade de entender a lei mosaica? Você conhece a lei mosaica? Já parou para estudar Levítico, para você entender assim? Por que Moisés manda que as mulheres, que os homens vistam azul e branco listrado? Né? Qual é o objetivo disso? Você já parou para pensar como que é difícil até para o cristão, às vezes, entender a lei mosaica? Né? Por que os 10 mandamentos, o que envolve o não matará? Será que é não matar? Então, se eu me proteger, eu tô errado, usar arma é errado, né? Será que só envolve o assassinato, o crime mesmo, a ação ilegal do matar, e não a proteção, a autodefesa? A gente tem esses conflitos internos que geram debates e debates e debates, por causa, muitas vezes, da falta de arte. Mas tem sentido isso? Falta de arte, lei mosaica, a lei que manda apedrejar o filho rebelde, e tem arte nisso? Tem muita arte nisso. E aí é que está, o mestre, ele acaba percebendo uma coisa muito interessante, que tanto crianças quanto pessoas adultas só compreendem certas coisas a partir de uma perspectiva, de uma percepção correta. Por exemplo, namoro. Namoro é um dos assuntos que mais anda de lá e para cá entre os jovens na igreja. Mas a visão bíblica de namoro, você só entende quando você sabe arte. Por quê? Porque Deus moldou Eva de Adão. Eva, na perspectiva de Adão, é uma obra de arte. Se o homem não entende a mulher, para vocês terem uma ideia, na educação tradicional, estuda-se as belezas, a arte do belo, certo? Aí a gente tem as 7 belezas aí do mundo, etc. A música, pintura, você vai ter o teatro, a literatura, né? E por aí vai indo. Só que a principal beleza que existe na perspectiva masculina e na perspectiva feminina também é a mulher. A mulher é o ápice de todas as características da beleza da criação. Agora, quem é que vai ver isso? Quem admira a criação. Então, se um homem não consegue olhar para uma natureza, olhar para um rio, para um campo, para um animal, e ver beleza, beleza genuína, dificilmente ele vai olhar para uma mulher e ver uma beleza maior do que essa. Isso daí é algo impressionante de se analisar. Resultado,
Quando se fala de namoro na Bíblia, a lei de namoro é: entenda o que você está mexendo, porque tem muito valor. Cada beijo, cada abraço, cada toque tem muito valor. E desprezar esse valor é um erro terrível, gravíssimo. O quanto que você afeta a beleza de uma moça por namorar ela e jogar fora. A imagem social dela, a percepção que ela tem de si mesma, todos os recursos, as habilidades que poderiam ser trabalhados nela, e você tomou o tempo disso. Então, a obra que é feita, você está literalmente cooperando para piores mães, para mulheres piores experimentadas. Então, é um erro terrível. É um erro terrível. Isso pesa na consciência do homem. Você chegar para ele e falar assim: você gostaria de casar com uma moça problemática? Ele fala: não, obviamente não, né? Casar é uma moça boa e tudo mais. Você fala: então por que você faz as moças problemáticas? Porque no futuro é o que você vai colher, é o que você pratica hoje. Isso traz um peso. Isso mostra um outro lado da visão. Então, a lei mosaica, ela tem essa perspectiva. Por exemplo, por que na lei mosaica é o pai o primeiro a tirar pedra no filho rebelde? Porque a educação é responsabilidade dos pais. Então, você chegar ao ponto de que você fracassou de tal forma que você é o responsável pela morte do seu filho, você já fez isso quando fracassou na educação. O filho mal educado já é um filho morto na lei mosaica. O filho rebelde já é um filho morto na lei mosaica. É pesado demais. É muito pesado. Mas perceba que o foco não é: seja cruel, sanguinário e atire a pedra porque é legal, porque é necessário. Não, evite que isso tenha que acontecer. Seja prudente, para que você não perceba que você matou o seu próprio filho. É muito pesado isso, mas é algo necessário de ser dito. Porque o que custa para a pessoa que tem filhos se importar em dar uma educação? Não estou falando de investir dinheiro. A gente sabe que escola boa não educa, porque professor não educa, quem educa é mestre. E o mestre do filho é o próprio pai. Então, o que custa para um cristão, para um pai, tentar ser prudente com os seus filhos? O que ele vai pagar para isso? Ele vai pagar com tempo. Mas gastar tempo com coisas boas não é uma virtude? Tem algum microfone aí? Vou esperar porque esse microfone aqui é meu. É bom que eu descanso a voz também. Daniel, sempre indo para questões práticas. Na sociedade que a gente vive hoje, infelizmente, tem tido muitos homens covardes que têm filhos e simplesmente abandonam o lar, né? E aí deixam para as mães criarem sozinhos os filhos, né? E como que fica a situação desses filhos, né? Porque você está falando dessa questão da responsabilidade, né, do homem e tal, né, do macho ele conduzir, né, a família, a educação dos filhos e tudo mais. E nessas situações aí que o homem foi covarde, abandonou o lar, e aí ficou tudo para cima, a responsabilidade para cima da mãe. Como que fica a questão dessa criança específica, o desenvolvimento dela, como fazer, enfim, que ela cresça de forma saudável, entendeu? Tendo uma educação cristã. Mais uma razão para ter mestres. De fato, quando uma criança que vem de algum desse tipo de dificuldade, más influências, não tem o pai, ou até não tem a mãe, e vem para a igreja, para a EBD, ela entra na classe, ela vai ter um professor, ela não vai ter um mestre. Mas essa criança precisa ser discipulada. Ela precisa ter um acompanhamento. Então é onde a igreja ajuda a pessoa. Então seja o próprio pastor da igreja, o ministro, que vai fazer esse discipulado com aquela criança, ou alguém capacitado para fazer isso. Então é aonde você vê que não é a educação cristã
quando a gente fala sobre ter professores aqui na igreja, etc., não é somente uma questão de você chegar lá e aplicar bem a revista, mas é você estar preparado para conseguir direcionar uma pessoa e ter mestres que possam fazer esse acompanhamento. Porque infelizmente acontece, mas é exatamente essa a recomendação bíblica. Inclusive o rabino lá, o reverendo Robson, né, fala desse jeito, ele até citou essa questão, que é o Yoshua Ben Gamala, né, ele fala assim, as crianças órfãs não têm quem eduque. Aí se criou a escola rabínica, que é um lugar que pode ter até 25 crianças na sala, mas que você está acompanhado aos pés de um mestre. Então não é uma educação como a educação da escola, é uma educação especial voltada para isso, justamente visando as crianças órfãs, etc. Você vê a Bíblia falando direto disso várias vezes. E quanto aos órfãos e às viúvas, essa preocupação, então o acompanhamento direto. A gente muitas vezes associa isso à caridade, né? Vou dar comida, vou dar livro para ler, lê esse livro aí, se vira. Mas não, é o acompanhamento direto mesmo, é você trazer essa pessoa para a comunidade, de tal forma que ela tenha acesso aos mesmos benefícios que alguém que teria, por assim dizer, uma vida perfeita, não tem. Essa é a visão. Né? Então, a igreja precisa se preparar quanto a isso também. Isso é uma preocupação que a igreja tem. E, bem, aí olha só, a arte, ela vai ser um resultado da percepção humana. Então, vejamos. A arte é um trabalho dedicado, que não visa lucro, mas admiração. Um curso visa lucro. Uma classe de desenvolvimento da moralidade não pode visar lucro. Por quê? Porque senão você vai contar as coisas com o tempo. Você vai querer ter mais alunos para ter mais dinheiro. E o resultado disso é que você não vai conseguir atender todo mundo. Mas a característica principal da arte é igual você observa, por exemplo, num homem que chega até uma moça e ele fala assim, não tem preço. Certo? O que eu posso ver com você não tem preço. Eu poderia ser o cara mais rico do mundo, eu não conseguiria comprar isso. Porque eu não consigo precificar essa parte. É um valor moral, é um valor virtuoso. É o cumprimento de um desígnio. Certo? Então a arte, ela tem critérios, não é qualquer coisa que é arte, são coisas que levam você à admiração, que levam você à observação. Perceba, nós lemos músicas aqui. Hoje são salmos, né? Mas eram músicas, cânticos de romagem. Né? Agora, quais eram os critérios dessas músicas? Com que pensamento elas foram feitas? Será que eram músicas boas ou será que era um batidão? Fica a questão aí, né? Batidão hebraico? Então, então olha só. Através da arte é possível levar o homem à contemplação da vida. Pense-se da seguinte maneira. Um professor, ele faz muito esforço para ensinar matemática, biologia e química para um adolescente. Muito esforço. E o adolescente sai da escola e fala, não vou usar nada disso na minha vida. Tudo inútil. Agora, pela contemplação da natureza, você estuda matemática, biologia e química. Vale mais a pena a criança aprender a contemplar a natureza para perceber a utilidade das ciências ou ela tentar entender as ciências sem contemplar a natureza? Né? Então, a arte, ela é uma forma simples de você fazer. Eu não tenho dinheiro para um laboratório, mas eu tenho dinheiro para poemas, para comprar papel. Eu tenho dinheiro ou melhor, eu tenho tempo para investir com uma criança, falar sobre a beleza do mundo, sobre as características das coisas, sobre as formas. Né? Uma vez, eu estive em um debate muito nada a ver sobre terraplanismo, e era um debate, basicamente, em que tinha uma discussão, de um lado tinha um grupo de pessoas dizendo a Terra é redonda, e do outro lado tinha um grupo de pessoas dizendo a Terra é plana. Né? E tinha um terceiro grupo que estava afirmando que a Terra é meio cúbica. Mas bem, essa aí é outra história. De todo jeito, a grande questão é que
nessa discussão que levou literalmente dias, a gente falou, vamos resolver essa parada, vamos estudar e vamos ver se os estudos comprovam o que é o quê. Pelo estudo da matemática, a gente chegou lá nos cálculos de Gauss, e aí se comprovou que a Terra é plana e redonda. Aí, em outras palavras, você pode acreditar que a Terra é plana, você pode acreditar que a Terra é redonda, mas ela é plana e redonda. Eu não vou entrar em detalhes do porquê, mas se quiser depois me pergunta. Mas é muito interessante, obviamente ela não é plana, tipo uma ilha, né? Mas matematicamente falando, os cálculos de Terra plana dão certo por causa desse fenômeno que acontece na própria matemática. E aí é bem interessante porque assim, tinha um monte de jovens iam lá, saltitando de um lado para o outro, dando opinião, e os caras não sabiam nada de matemática. Mas o quanto que eles aprenderam de matemática por participar de uma conversa nada a ver como essa, é impressionante. É impressionante, porque, para começar, aprenderam história da matemática. Né? Você sabia que tem matemática, tem estudo medieval sobre a existência de alienígenas? Aí você vai conversando aleatoriamente sobre essas coisas, é mais divertido você falar sobre quão rico é o ser humano do que você chegar e tentar convencer a pessoa a estudar uma coisa específica quando ela não entende, não tem prazer nenhum pelo mundo, pela história, pela humanidade. Então, o prazer por pessoas, pela natureza, te promove um prazer pelo estudo, pela contemplação do universo. Isso é fato e é a melhor coisa que faz. Então, naturalmente, né, uma criança que tem contato com a arte, ela também vai ter mais contato com as outras ciências. Através da arte, torna-se natural o estudo. E a palavra arte tem sua origem em ars, no latim, e a ideia vem do grego tekne, né, que significa técnica, aquilo que é feito com as próprias mãos, com dedicação. E aqui é uma outra coisa. Por que arte é separado de profissão, ou objeto, ou item, e por aí vai indo? Porque arte é especificamente a aplicação de uma técnica que foi observada. Se você for ver um pouquinho de pintura, eu gosto bastante desse tópico, né? Tem um canal no YouTube que eu assisto chamado César Cordova. Ele é um espanhol que fica falando sobre algumas técnicas de pintura. E aí tem umas pinturas, você fala assim, rapaz, o cara era meio maluco. Tem uns que os caras faziam uns pincel assim de 2 metros de distância para pintar olhando assim, de longe, para conseguir dar certas texturas específicas, conseguir ter um ângulo diferente sobre a pintura. E você fala, rapaz, interessante isso daí, né? O pincel de 2 metros, é uma vassoura gigante. É basicamente isso o pincel que ele usava. Né? Tem umas pinturas que era feito para simular a suavização da pele feminina especificamente, que é o chamado esmufatsu, e depois foi usada para fazer os quadros renascentistas. Aí tem umas ideologias de pinturas muito doidas, assim, tipo os pré-rafaelistas, depois você dá umas pesquisadas nisso, os pré-rafaelistas, que é um pessoal assim que teve uma briga assim de ter espada mesmo envolvendo pedra, apedrejamento, assassinato, conspiração por causa de pintura, né? Então, por causa de técnica de pintura. Por quê? Porque a pessoa que produz, a pessoa que faz, ela pensa tanto sobre aquilo que se torna parte da vida dela. Então é tão sério para ela aquilo quanto seria sério a economia, uma questão jurídica e etc. Aí você imagina o que acontece com um pai quando ele vê arte na educação? Será que ele vai fazer de qualquer jeito? O que acontece com uma mãe quando ela vê arte na educação? O que acontece com um leitor quando ele vê arte na Bíblia? Será que ele vai ler de qualquer jeito? Então, essas são as diferenças, que são consequências naturais, que melhoram o ser humano através da arte. Então, o contato com a arte é muito importante. E acreditem, a arte mais acessível de todas é a música. Principalmente hoje em dia. É a música, porque você tem sua voz. Tá? Então, quando a gente faz os corais, quando a gente tem o louvor aqui participando, é extremamente importante na igreja, porque ele leva o homem a praticar arte. E isso é um papel muito belo de se ver na igreja. Tá? Então,
Participem de corais. Eu mesmo não sou muito bom de participar de coral, não, mas eu incentivo. Pode passar. A gente chega na moral e na virtude. Várias vezes eu falei sobre moral aqui, né? E eu também citei virtude, ações virtuosas. Mas o que exatamente é a moral e a virtude? Por que isso influencia na educação diretamente? Basicamente, a moral é a lei. Tá? Então, olha só, a visão bíblica de educação reforça a compreensão das leis. A lei é a moral, a regra a ser cumprida. A lei é genérica, ela se aplica a todo e qualquer ser humano. Geral. Então, homem ou mulher, a lei é a mesma, certo? A lei é a mesma. Por exemplo, se tem uma mãe, se tem um pai, responsabilidade de educação é uma lei. Certo? Vale para o homem, vale para a mulher. Se tem um homem e uma mulher que vão votar, ambos têm uma responsabilidade moral de pensarem antes de votar. Então, é uma propriedade intelectual que serve para todos. Todos, sem exceção. A lei serve para todos. Não tem um único cristão, da criança até o mais velho, que não tem a responsabilidade moral de evangelizar. Ou chega um período na vida que você fala assim, não, a partir de agora o evangelismo você não precisa mais fazer, não precisa mais evangelizar. Não, desde a criança até o mais velho, a lei é a mesma, fazer discípulos. E de pregar o evangelho. A lei é a mesma, a ordenança de Cristo é a mesma. Não tem uma única pessoa que o mandamento de amar não se aplique. Nem a justiça, a humildade e por aí vai indo. Mas a virtude, ela é a compreensão das funções que cada ser humano, indivíduo, tem, individualmente. E aí é que está. A visão bíblica reforça a compreensão dos papéis. O cumprir os papéis é a virtude, a natureza de cada indivíduo. Então, quando você fala de papéis, o papel do homem e da mulher já não é mais o mesmo. O papel da criança e do adulto já não é mais o mesmo. Quando você fala de papéis, o papel da igreja e do cidadão não é o mesmo. O papel do Estado e da igreja não é o mesmo. A escola e a EBD não cumprem o mesmo papel. A escola, eu digo escola secular. Né? Então, observem que existe uma distinção específica para o cumprimento da lei em cada um dos papéis. Que isso também traz muita confusão hoje em dia, né? Porque hoje se discute muito sobre função da mulher, se discute muito sobre função do homem, se discute muito sobre o que é uma pessoa madura, o que é uma pessoa imatura, e por aí vai indo. Né? Então, a gente fica meio perdido nessa área das funções. Qual que é a função de um pastor? Qual que é a função de um presbítero? Qual que é a função de um diácono? Qual que é a função de um membro da igreja que não tem cargo? Qual que é a função do louvor? Né? Se discute muito essas coisas. Na verdade, a maior parte dos debates cristãos e da confusão na educação cristã está justamente na parte das virtudes. Mas para você entender virtude de uma forma muito prática, é só pensar assim: eu sou virtuoso quando eu aplico corretamente a minha função. Sempre quando eu assumo a minha função individual que Deus me deu ao nascer homem, ou ao assumir uma liderança religiosa, ao me tornar um político, Deus está abrindo as portas para você e está te colocando em certos locais. Então você tem uma função social, certo? Uma função moral. E aí o resultado disso é, sempre quando você aceita essa função e passa a tentar cumprir corretamente essa função, você está sendo virtuoso. Então, o homem virtuoso, ele vai ser um cabra macho, certo? Conforme a Bíblia manda. E uma mulher virtuosa vai ser meiga, singela, submissa, e aí vai a lista. Né? Mas o que é um cabra macho diante da Bíblia? Aí você vai ler e você fica assustado. Né? Então, a maioria dos homens, quando descobre o que é um homem diante da Bíblia, eles fogem. Eles não querem aceitar, porque é pesado. Né? Porque é muita responsabilidade, né? Inclusive, todo o sustento da casa é responsabilidade do homem, a mulher não tem obrigação disso. Mas
o que acontece é, você tem uma espécie de, vamos dizer assim, função da depressão humana, certo? Que é um senso correto de que você tem que cumprir algo na sua vida, a sua vida tem que ter algum propósito, tem que ter algum objetivo, você como indivíduo tem que ter alguma relevância, né? Nós não gostamos de ser analisados de forma genérica, quando as pessoas falam assim, a sua experiência é como a outra, isso daí é normal, qualquer um faz isso daí é padrão, né? Padrão na sociedade. A gente não gosta dessa visão, né? Mas a questão é, se você analisar de forma individual, será que a sua vida é virtuosa diante de Deus? Ou será que as suas virtudes não são bem executadas? A palavra virtude significa força interior ou natureza. A sua natureza. E é fato, todo ser humano cumpre naturezas diferentes, ao mesmo tempo que cumpre a natureza geral de um ser humano, que é comer, dormir e procriar, e evangelizar como cristão, certo? Então, esse é o ser humano, basicamente, em resumo, né? Biologicamente falando. Mas quando a gente trata de virtudes, é algo extremamente interessante de se observar. E aí vem algo belíssimo também da Bíblia. A Bíblia te ensina as suas virtudes. A Bíblia te ensina a fazer as coisas de forma correta. Então é nesse momento que o mestre dá rasteira no aluno e fala, aprende agora. Porque basicamente é nesse momento que ele passa a ter o domínio correto de como que o aluno vai entender o que ele tem que aprender de fato. O que ele tem que fazer de fato. Então o mestre, ele não vê o aluno, você é filho plebeu, né? Seus pais são pessoas comuns, etc. Esse aqui é filho do nobre, é do rei, é o príncipe. Como que eu vou educar o príncipe? Como que eu vou educar o plebeu? Ele não vê igual. Por quê? Porque as responsabilidades são diferentes. Tudo que o príncipe fizer de ruim vai pegar mal para o pai dele. O plebeu não. Então ele vai ser muito mais ríspido. Perceba que se você for lá em Levíticos, você vai encontrar umas seções que dizem assim, quando uma pessoa comum comete um pecado, quando o príncipe comete um pecado, quando uma pessoa, um juiz comete um pecado, quando um sacerdote comete um pecado, divisão de funções. O que cada um tem que fazer? Como que cada um deve proceder? Ou seja, uma valorização das virtudes cristãs. E é aqui que a gente mais falha, acredite. De forma geral, na nossa vida, ao cumprir certas tarefas, nós falhamos muito nas virtudes, no cumprimento das nossas funções. Nós nos esquecemos dessa parte. E aí é onde entra o egoísmo, a preguiça, o relaxamento e etc. Próximo slide, conclusão. Um cristão, ao fazer discípulos, deve agir como um mestre. Isso aqui já foi falado. Então a gente consegue perceber isso. Quando você faz discípulos, você tem que ter esse olhar de mestre, de disciplinador, um envolvimento real com aquela pessoa. O que significa que muitas vezes a gente tem medo de ser mais intrometido na vida das pessoas, de ser aquele cristão chato, né? E etc. Mas na realidade isso é necessário. Agora, como que você vai fazer isso é outra história. Então o cristão ele fala, corrige isso daqui, mas antes ele não fala, eu vou te ensinar a ser feliz. Então você quer discipular alguém? Chega para a pessoa e fala, você quer ser meu discípulo? Eu vou te ensinar a ser feliz. Dificilmente a pessoa não vai querer aprender a ser feliz. Eu vou te ensinar a resolver problemas diante de Deus e diante dos homens. Faz muita diferença. Então é comum que a gente tenha medo de assumir, só que aí o problema é que quando você assume a responsabilidade também, né, é uma baita responsabilidade, aí vem um outro medo, que é o medo do tempo, do compromisso, etc. Mas são medos naturais, que a gente não deve temer, porque o benefício disso é muito grande. É muito, muito grande. Tá bom. E outra, existem formas de fazer, e a arte é a melhor delas.
tá? O ensino através das práticas belas, daquilo que é bonito de se admirar, que é bom de se ver. Tá? Então, mas isso aí envolveria uma classe de discipulado e não uma classe sobre educação em si. Então, eventualmente, a gente pode tratar sobre essa parte específica. Aí vem, segundo, a teologia pode ser um conhecimento profissional, mas todo cristão deve ter para si um mestre para seu desenvolvimento saudável com a Bíblia. A Bíblia não é um livro profissional, não é um livro de consultas, certo? A Bíblia é um livro basicamente filosófico, religioso, moral e virtuoso. E por isso, ler bem a Bíblia é crucial para o cristão. Tem coisas, conhecimentos nessa vida que você pode jogar fora. Você fala, não vou usar isso aqui mesmo. Você joga fora. Mas tem conhecimentos que não dá para jogar fora. E existe uma área de conhecimento da Bíblia, não coisas muito técnicas. Não estou dizendo dessas coisas tipo supralapsarianismo, esses negócios. Isso aí é coisa de doido. Mas bem, isso é coisa de pastor, né? Se você não é pastor, você não se preocupa com essas coisas. Mas o que eu vou falar são coisas como, poxa, entender o objetivo das leis, entender o ensinamento apostólico, ter o credo apostólico em mente, né? Ter os 10 mandamentos em mente. São coisas básicas, que eu digo básico, pessoal, a gente usa muito mal esse termo, né? Parece que é algo simples. Básico não é simples não, geralmente o básico é o mais difícil, tá? Básico é que é a base, você pisa ali para poder fazer o outro. Então a base bíblica é necessária para qualquer cristão, tá? É indispensável, porque a sua vida depende disso. A qualidade de vida que você tem diante de Deus, aqui nessa terra, depende disso. O céu é garantido para o convertido. O céu é perfeito, mas aqui nessa vida você vai sofrer. Então, não queira sofrer além daquilo que Deus separou para a sua vida. Certo? Tem coisas que Deus traz para a nossa experiência, mas tem coisas que é tolice nossa mesmo, isso é verdade. Então tenha mestres, procure pessoas que possam te instruir sobre a Bíblia, não tenha vergonha disso. Isso é um outro detalhe também, né? A gente às vezes quer fazer as coisas, só que a gente não quer ter ajuda, quer fazer sozinho. Ninguém cresce sozinho, não dá, simplesmente não dá, tá? Não dá. Se vocês vissem o quanto que o reverendo Robson me chama a atenção depois dos estudos bíblicos, quando eu venho aqui, ele fala, não falou direito assim, olha só, ali você citou errado o versículo, esse versículo aqui, não é bem assim. Então, acontece, faz parte, né? Faz parte, mas é necessário, a correção é necessária. E se você não tiver quem te acompanhe, você não vai ser corrigido, você vai cair no erro, certo? Então, queira pessoas que te acompanhem, beleza? O objetivo da educação cristã é levar o homem a se tornar mais funcional diante da lei e do desígnio de Deus. Em inglês, a palavra desígnio ficou muito famosa, né? Design. Mas a gente associa a arte do design, né, simplesmente com, faz aqui, forma uma imagem bonitinha para o Instagram. Mas não é assim. O desígnio é você fazer as coisas com inteligência e funcionalidade. Deus fez as coisas com inteligência e funcionalidade, com desígnio. O homem tem desígnios, a mulher tem desígnios, a criança tem desígnios, tudo tem desígnio, a ave tem desígnio. Certo? Ela foi desenhada com um propósito. E a lei, a observância e o objetivo de toda a educação cristã é fazer com que você compreenda o seu desígnio. O que Deus espera da sua vida. Para que Deus te criou? Para que você está no mundo? O que você vai fazer com o que você tem? Certo? Ter coisas você tem, mas o que você vai fazer com isso? A arte é um resultado da funcionalidade da percepção humana, como observador, produtor, admirador da obra que é designada por Deus. Se você compreende bem o seu desígnio e os desígnios de Deus na sua vida, a arte é um resultado natural do que você vê. Uma das perdas mais significativas que o mundo contemporâneo tem e que vem sendo discutido hoje em dia é justamente a perda dos poemas. Às vezes eu fico pensando assim, nos eventos de SAF geralmente tem alguém que lê um poeminha, né? Eu fico pensando assim, poxa, tem alguém que escreveu esse poema. Mas
será que daqui a algumas gerações vai ter alguém que vai estar escrevendo esses poemas para a gente ler nos eventos? Ou será que esses poemas estão ficando cada vez mais para gerações antigas, que aprenderam a se importar com certas coisas, e essas gerações atuais, que às vezes até têm vontade de fazer um poema, uma música, e não faz? Nós temos 400 hinos listados na nossa Bíblia aqui, a padrão usada pela presbiteriana, né? Então, se você tem uma Bíblia com inário, tem mais de 400 hinos aí, são cerca de 420 hinos que tem aí na sua Bíblia. Mas alguém escreveu esses hinos e não foram os apóstolos, não são salmos. Alguém escreveu essas músicas. Muitos dos hinos terminam com amém porque eram orações que foram transformadas em músicas. E o que você faz com essas orações? Eu vou contar uma história muito interessante. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu e eu fiquei admirado com algo que ele falou. Eu tenho uns amigos que são incríveis, sinceramente incríveis. E ele estava me contando, teve um amigo em comum nosso que infelizmente cometeu suicídio. Sabe Deus a razão, mas ele tomou essa escolha. E esse rapaz, que ele tinha um apelido de Lobo, esse amigo que cometeu um suicídio, ele era um gênio, extremamente inteligente, extremamente criativo, dominava várias habilidades diferentes, tocava, cantava, desenhava, escrevia histórias, etc. Só que ele tomou essa escolha e tudo que ele deixou foi algumas historinhas assim meio bagunçadas, que muitas ele excluiu, inclusive antes de fazer o ato. E ficou pouquíssimas coisas, roupas e pouquíssimas coisas ali que ele produziu. E aí esse meu amigo chegou para mim e falou: sabe, eu decidi escrever um livro. Por quê? Porque, por mais que eu não seja um bom escritor, eu tive um amigo que era, e hoje eu não consigo ler os livros dele, porque eu não guardei quando ele compartilhou comigo. Ele excluiu os livros. E eu fiquei pensando, eu já sou avançado de idade, esse meu amigo ele tem alguma certa idade, né? E eu não sei se eu vou casar e ter filhos. Então o que eu vou deixar? O que eu faço com o que eu produzo? Ou será que eu produzo alguma coisa? E aí ele tomou essa decisão e começou a escrever um livrozinho muito divertido, engraçado. E sem habilidade nenhuma. Ele não era um escritor, não era um admirador da literatura e nada do tipo, mas fez. E aí às vezes a gente fica pensando assim, poxa, é tão admirável a pessoa que faz o livro, mas qualquer pessoa que sabe escrever pode escrever. E se você escrever, você vai perceber vários benefícios que a escrita traz para você, automaticamente. Benefícios mentais e o próprio conhecimento de gramática, que é útil. Mas o que você faz com as suas orações? O que você faz com o que você produz? Se quer é memorável o que você faz? Ou depois de um tempo, seus próprios filhos vão esquecer das suas obras e ficar se queixando de que não tiveram fotos, não tiveram muitas coisas para preservar dos pais? Nós somos uma raça que produz estátuas de pessoas. Não é porque a gente endeusa essas pessoas. É porque essas pessoas fizeram coisas que são louváveis. Isso é um resultado natural da percepção humana, que qualquer pessoa pode fazer. Você não precisa ser um gênio para fazer isso. Sabe, é frescura você pensar que tem que seguir todas as regras para escrever um poema. Não é assim que funciona. Nem o melhor dos poetas vai dizer para você isso. Ah, não, siga todas essas regras aqui, senão o poema ficou horrível. Não é. É o valor, a virtude aplicada ao que foi feito. Quando é perceptível a vontade e o desígnio, isso comove o ser humano. Certo? Assim como uma frase bem falada. Então, a educação cristã, ela leva o ser humano ao seu estopim. Algo que, para a gente encerrar aqui, como ponto final da aula, Nietzsche, né, uma pessoa hoje muito criticada, o filósofo, né, Nietzsche, mas ele recebeu a educação cristã, cresceu em lar cristão, na época de ouro do cristianismo, né, que foi ali por volta do século XIX e século XVIII, final do século XVIII e século XIX.
Então, a educação Topperson, que ele recebeu ali dos pais dele, das escolas e tudo mais. E ele desviou, né? Não ficou como cristão, não. Mas isso aí é outra história. A grande questão é que ele escreve o livro, o Assim Falou Zaratustra, né? E nesse livro ele justamente defende como que a religião cristã vai levar o homem a uma espécie de aperfeiçoamento de si mesmo. Ele não é um cristão, mas ele cita isso, ele fala, o cristianismo ele é a religião entre todas que mais aplica as exigências para que o homem atinja o seu estopim, aquilo que seria a evolução do homem, por assim dizer. Então Nietzsche era um evolucionista, ele defendia que por meio dos princípios de educação cristã, o ser humano ia transcender a existência dele, chegar em outro nível. E a gente viu isso acontecendo em várias vezes. Não que o evolucionismo é uma verdade, não é. Mas, observe, hoje o mundo inteiro sonha com a Europa, certo? Todo país quer ser como um país europeu. E o país europeu teve que religião? Que educação? Cristã. Cristã. Então por que os países ficaram bons? Por causa do cristianismo. A educação cristã faz diferença. O romantismo, arte literária, nasceu na Europa. Romantismo é uma coisa que você não vai encontrar em nenhum... Você sabe o quanto que é difícil para um japonês escrever histórias de romance que tenham decência? Você já viu como os animes, os mangás, a literatura japonesa são pornográficas? São apelões? Sabe por que disso? Porque eles não desenvolveram romantismo. Eles não são uma sociedade romântica. A religião japonesa, o shintoísmo, mesclado com o budismo, que não são religiões que se anulam, eles praticam as duas ao mesmo tempo, ela impede que se desenvolva o romantismo. E isso chega a um ponto de que a cultura do Japão, como consequência da educação que eles recebem, é uma cultura em que o marido, ele chega do trabalho, ele espera do lado de fora da casa, até que todas as luzes se apaguem, para que ele não tenha que conversar com a esposa dele. Ele vai, entra, dorme, cai fora depois no outro dia de manhã. Não se divorciam, mas o casamento é uma grande bagunça. A educação é horrível. O Japão é o país que tem mais, ou um dos países que mais tem casos de suicídio. E entre pessoas bem resolvidas. Eu passei a me interessar particularmente pelo Japão, principalmente depois desse evento, que esse meu amigo cometeu o suicídio. Porque me fez pensar sobre essas coisas. Como e para onde o estilo e a educação que a sua vida recebe te leva. Porque estudando, por exemplo, a gente fala, né, sobre essas coisas de forma tão bonita, tão técnica, mas são coisas tão simples e muito mais belas quando se admira. Por exemplo, uma vez eu tive a oportunidade, o prazer de fazer uma palestra sobre o homossexualismo. Algo extremamente complicado de discursar. Mas quando você vê do jeito correto, é tão interessante. Existe sim uma formação no hipotálamo que acontece na nascença. Mas muito do homossexualismo vem pelo uso de certas substâncias no passado, que não são saudáveis para os homens e para as mulheres. Então, o resultado disso, microfone ali, na irmã Cristiane, isso, eu lembrei, obviamente. Então, assim, é muito interessante observar isso. Aí você vê, então, quer dizer que é um resultado de más práticas? Sim, e que leva a muitas más práticas. Mas isso não significa que não seja algo que deva ser observado com todo cuidado, com todo o amor e com toda dedicação. Porque, na realidade, não é algo que de fato a pessoa, eu sou um degenerado e por isso eu sou assim. Não é bem assim que funciona. E muitas vezes nós tratamos assim por falta de educação, ignorância da nossa parte.
E não precisa. Não estou validando o pecado. Tá? É porque é um pecado. Mas eu estou dizendo que tem origem, tem porquê, tem funcionamento e tem solução. E Deus faz solução para muitas coisas. Porque tem desígnio. Então é um tema que mexe com muita pessoa. Mas a realidade é que a gente só lida mal com essas coisas porque somos ignorantes para essas coisas. E isso é inegável. Pode falar, irmã. Não, só uma complementação que você falou aí de romantismo que iniciou na Europa. Realmente, ele iniciou na Europa, mas é importante a gente ressaltar também que dentro do romantismo havia 3 linhas de trabalho, seja na arte literária, mas principalmente na arte literária, que é o que a gente está trabalhando aqui em arte. Uma delas seria o nacionalismo, né, o ufanismo, essa coisa toda, o candoeirismo, mas tem uma que é importante a gente ressaltar também, que é aquela baseada em Lord Byron, né, que é o byronismo, que ele vai trabalhar principalmente essa questão da depressão e da necessidade de se morrer jovem, né? Aqui no Brasil, Augusto dos Anjos, né, fez belíssimas poesias, mas eles trabalhavam esse campo da depressão de uma forma muito enfática. Não sei se é baseado nessa segunda linha do romantismo europeu, que também teve influências em vários outros países, que o japonês, como você mesmo falou, a cultura japonesa pode ter sido influenciada. Então, quando a gente fala de romantismo, a gente não está falando necessariamente da visão romântica da vida, mas de uma forma de escrita, né, que é romance, nada mais é do que uma forma escrita em prosa, onde a gente vai ter várias linhas de segmento, e dentro dessa linha do romantismo tem os baseados, né, em Lord Byron, que trata da questão da depressão e da necessidade de se morrer jovem. É tanto que muitos buscavam a vida da boemia para pegar doenças e morrer no auge da juventude, né? Então, tem também essa linha do romantismo que ela culminou na morte de muitos jovens também. Só para casar um pouquinho, para ver se tem alguma relação com a cultura japonesa que tu falaste, tá bom? Só uma complementação literária mesmo. Sim. Obrigada. Tem sim, a segunda geração do romantismo, ela já vem na época em que a igreja começa a ir para o lado liberal. Então, inclusive, o Lord Byron, a história dele é bem problemática, né? A razão pela qual ele desenvolveu essa linha acabou sendo por razões pessoais dele mesmo. Mas é interessante observar que essa segunda geração ela é justamente o resultado de uma visão romântica de vida sem Deus. E aí, esse padrão você vai encontrar em todas as civilizações, inclusive nos índios. Nas tribos indígenas aqui existe um dado estatístico que mostra como que a maioria dos jovens indígenas sofrem de depressão, e não é por preconceito. É pelo modo como a cultura funciona. Certo? Então, a educação cristã, ela não tira o homem da natureza dele, porque o homem é uma coisa só. Mas ela corrige o homem. É para isso que serve a educação. A educação que não corrige o homem é uma educação ruim. A educação cristã, ela corrige o homem. Ela melhora o homem. Ele toma escolhas mais sábias para a sua vida e pelos outros. Eu vou entregar. Daniel, só falando um pouquinho aí sobre essa questão da educação cristã, e sobre o nosso papel, quando você falou aí no início da aula, que nós temos que, às vezes, ser intrometidos, né? E essa questão é intromissão mesmo. E, às vezes, é muito chato, a gente se torna chato, porque aqueles a quem a gente orienta, a quem a gente chama a atenção, não gosta, né? Então, eu tenho sempre falado que eu vou falar menos, eu vou me intrometer menos, porque às vezes a gente se percebe como chata mesmo. É esse sentimento que a gente tem depois de chamar a atenção
você vai fazer isso, mas a palavra de Deus diz assim, 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 como nós devemos proceder nesse assunto. E aí a pessoa que ouve isso, às vezes ela olha assim, quem ela pensa que é, né? Assim, então, assim, é muito chato, mas eu conversando esses dias com a Selma, eu falei, Selma, eu pretendo falar menos, ficar mais no meu canto, me intrometer menos, porque eu percebo que eu me intrometo muito. Ela, não, amiga, esse é o nosso papel como cristãos. Nós temos esse papel de estar alertando aqueles que estão próximos a nós, que nós estamos percebendo que eles estão caminhando para as trevas. E a gente tem que dizer, olha, não é bem assim. Não é isso que diz a palavra de Deus. É o nosso papel de estar alertando como educadores. E, às vezes, isso realmente nos traz um sentimento de intromissão. Mas eu aprendi na sua fala aí que a gente deve continuar, né? Porque esse é o nosso papel como cristãos. De que adianta eu conhecer a palavra de Deus, viver ela e não alertar, né? Não orientar, não educar quem está próximo a mim. E era isso. Exatamente. Exatamente. Pessoal, alguém tem algum comentário ou pergunta para a gente encerrar a nossa aula? Não? Todo mundo tranquilo? Bem, sendo assim, a gente encerra por aqui.